Olá, sou o professor Mauro Trojan e você está assistindo o programa Fala Professor. Esse programa se destina à educação, mas a toda a abrangência que a educação traz para nós. Na verdade, aqui nós vamos falar sobre ética, sobre espiritualidade, vamos falar sobre música, vamos falar sobre literatura e inclusive também sobre educação propriamente dito, que abrange de tudo isso aí. E para tanto, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos trazendo uma personalidade para falar a respeito de educação, em relação com tudo que eu acabei de dizer. E hoje é com muito prazer, mas um prazer imenso, que a gente está trazendo, além de um amigo, um grande conhecedor na área acadêmica e também um grande conhecedor de mercado. Estamos hoje aqui com o José Paulo Soares, que eu não sei se eu chamo de professor, se eu chamo de administrador, se eu chamo porque realmente ele é de tudo isso um pouquinho e conhecidíssimo no mercado caxiense. Seja muito bem-vindo, José Paulo. Obrigado, Mauro. Dizem que quem foi professor uma vez merece o título, né, tio? Eu fui 18 anos professor da Universidade de Caxias do Sul e quando me chamam de professor eu fico bastante honrado e agradeço muito. Eu acho que é o melhor título que alguém pode ter é esse de contribuir. Legal. Vamos, inclusive, pegar esse gancho, Zé Paulo, se assim eu posso te chamar, né, de Zé Paulo, claro, pela amizade que a gente tem, né? Esse é meu nome. E é o nome de guerra também, né? Um pouco da tua trajetória acadêmica e também a trajetória profissional. Mauro, acadêmica, escola municipal, colégio estadual, naquele tempo tinha ginásio e colégio, né? Então o ginásio era estadual e o colégio já foi particular, eu fiz técnico em contabilidade, né? Naquele tempo você fazia o técnico em contabilidade e podia assinar balanço, né? E depois eu fiz FAP, que também era uma faculdade lá em São Paulo, cara pra caramba, que só tinha filhinho de bacana lá, era difícil de entrar. E era particular também, administração de empresas. Não concluí porque me casei, vim embora para o Rio Grande do Sul e aí virei economista, fiz toda a graduação em economia, depois eu fiz pós-graduação, tudo na UX, em administração financeira, né, administração de empresas. E nessa trajetória eu também fui professor, né? Logo que eu me formei em economia, 18 anos. O Nestor Perini me convidou para ser professor no lugar dele. Nós tínhamos professores magníficos na área da administração, né? Que era o Kenneth, Perini, o Luiz Fernando Lisboa Triquez, é um time de primeira, né? E a gente teve o encargo como aluno deles de assumir a disciplina que eles foram abandonando, né? De finanças, e a gente teve muita honra nesse trabalho de a gente levar o curso durante 5 anos que eu fui chefe de departamento ou vice-chefe, somando tudo, ao conceituado MEC, né? Era o melhor curso de administração de empresas durante 5 anos. Não que eu fiquei 5 anos de chefe, né? Eu fiquei um mandato de 2 anos de chefe, participei em outros como auxiliar, mas 18 anos como professor, né? E a gente tinha muito orgulho. Que período, Zé Paulo, foi esse? 88 a 2006. 88 a 2006, inclusive eu fui aluno do pós-graduação de administração financeira montou, na UX, onde tu eras o coordenador. Era, né? O chefe de departamento. Chefe de departamento, 1994, 95, por aí, né? Eu acho que essa turma foi dessa lida, a tua turma foi. Eu tinha feito numa turma antes, um pouquinho, que concluiu em 94, se não me engano. E a de vocês começou em 94 ou concluiu? Eu acho que concluiu em 95, começou em 94. Isso, era um convênio que a gente fez. Na verdade, quem montou os cursos foram os outros professores, né? Quando eu assumi a chefia, já tinha pronto aqueles projetos lá na gaveta, eu tirei da gaveta e a gente começou, porque na época era bem curioso, Mauro, que Caxias tinha pouco especialista, né? Pós-graduado, que a gente chama. Mestres e doutores na área de administração, pouquíssimos. Bento tinha bastante. Muitos pós-graduados em Bento Gonçalves e pouquíssimos em Caxias, era bem curioso. E para dar aula você tem um número mínimo, né? Você tem um número mínimo de doutores e de mestres e aí um número mínimo de especialistas, se não me engano é 1/3 de cada um deles, né? Para aqueles cursos de pós de 360 horas. A gente teve que trazer de Porto Alegre. A gente não tinha número suficiente de doutores e mestres. Eu me lembro que tinha até um convênio com a Escola de Administração da URGS, né? Que vários professores por isso que Porto Alegre, era o PPGA, né? Que era um programa de pós-graduação em administração, que era um convênio guarda-chuva com a URGS. A gente saía com um diploma ali de UX-URGS.
Olha só, o professor José Paulo, e já como a gente disse, se conseguiu adquirir ser chamado de professor, esse título, vamos mantê-lo, obviamente, né? Além de economista, hoje estás na direção do agronegócios, né, da SIC Caxias, estás com a APL de Alimentos e Bebidas, está com a MOB Caxias, enfim, está gestionando uma série de instituições hoje, né, Zé Paulo? Sabe, Mauro, a gente tem sorte pra caramba e não se dá conta da sorte que tem, né? Ser filho de descendentes de europeu, no meu caso a minha mãe é italiana, né? A gente tem uma grande vantagem que a gente não se dá conta. A gente confunde muito titulação com sabedoria. Então a gente foi abençoado de ser filho de pessoas que vieram com sabedoria milenar, que é o velho mundo, que é a Europa, né? Então você pode nascer pobre, o quanto for, que a tua mãe sempre vai te mandar levantar e ir trabalhar. E tu tá com dor de cabeça, toma um comprimido e vai para a escola, né? E isso te dá linha de futuro. Minha mãe sempre dizia assim, você só tem 2 saídas. E a terceira não vou nem comentar. Você vai ter que trabalhar e estudar. É a única forma de sair da onde a gente está. Isso é de uma sabedoria milenar, né? Hoje eu estou com a Lisete, escuto ela falar da mãe dela, que também é italiana, e parece que é a mesma mãe. E é bem assim, né? A minha mãe, os italianos vieram para Uruguaiana, ela nasceu em Uruguaiana, ela já é brasileira, mas a mãe dela era italiana de Bolonha, e o pai também já era italiano, nascido na Argentina, né? A minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul e foi embora para São Paulo, criança. E aí eu escuto a mãe da Lisete, que era de São Valentim do Sul, que na época era Guaporé, agora é um município independente, né? Mas parece que é a mesma mãe. Da onde vem isso, se não frequentaram a mesma escola, se não são da mesma família, e tem alinhamentos tão parecidos, se não de uma sabedoria que a gente herdou. Então, isso faz muita diferença. A minha vida foi trabalhar e estudar. Não tinha outra saída. Ou a terceira, que ela dizia que não queria comentar, é o mundo do crime, né? Então, isso não tinha passagem. Minha mãe teve 5 filhos, adotou mais um, então 6, todos eles formados numa universidade, que naquele tempo era... fez uma faculdade, fez tudo, né? Não precisa fazer mais nada, né? Depois que veio essa história de educação continuada, então hoje, graças a Deus, a gente tem um monte de mestres e doutores, né? Se a gente quer montar um curso em Caxias, tem uma fartura bastante grande de pessoas altamente capacitadas. Então, assim, no trabalho era a mesma coisa, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, entregava jornal, depois fui ser office boy, depois aí cheguei a diretor de banco, diretor regional, superintendente, mas sempre trabalhando e estudando. O banco era Era sul-brasileiro, que virou meridional, que agora virou Santander, né? Isso, exatamente. Eu fui o diretor regional, que era superintendente regional do Banco Meridional. Eu trabalhava nesse banco lá em Porto Alegre. No sul-brasileiro. Isso. Mas eu estudava em Caxias. Então eu ia todos os dias e chegava atrasado na aula, mas não deixei de estudar por causa disso. Então às vezes eu vejo uma moçada falar assim, eu moro longe. Bom, eu fazia quantos? 125, 250 quilômetros por dia, mas não perdi a chance de estudar. E hoje, que está tudo na mão, muitos, na verdade, não aproveitam essa oportunidade. Muito bem colocado isso, Zé Paulo, muito bem colocado, porque isso também é lição para essa geração nova que vem vindo aí. Hoje, tu falasse aí que tu começasse a entregar jornal com 10 anos, hoje os teus pais seriam presos quase. Era trabalho infantil. Era trabalho infantil, trabalho escravo, né? E a gente, era normal a gente trabalhar com isso aí. Mas tu falasse uma coisa aí que eu achei muito interessante, que nós temos que fazer uma abrangência também, a sabedoria. Me lembra até uma passagem bíblica, onde o Davi diz a Salomão, Davi que era pai de Salomão, diz assim, sempre que tu precisares pedir alguma coisa, peça o tesouro precioso que é a sabedoria. E o dia que ele teve contato com Deus, ele pediu exatamente, me dê sabedoria para que eu tenha discernimento no julgamento de quem eu estou comandando. Então a sabedoria realmente é o maior tesouro que nós podemos ter. E vem com o tempo. E vem com o tempo, exatamente. E hoje, inclusive é o título, é a proposta do nosso encontro, Zé Paulo, instituições de ensino
que teoricamente deveriam estar levando a sabedoria para as pessoas que por lá passam, e o mercado de trabalho. O desafio é o seguinte, esse programa é extremamente democrático. E eu tenho a minha opinião a respeito e sempre gosto de ouvir a opinião dos nossos convidados. Será que as instituições de ensino, nem precisamos falar somente de instituições de ensino superior, elas estão atendendo às necessidades do mercado de trabalho? Qual é a tua opinião a respeito disso? Que saia justa, hein, meu? Como diria o professor Evaldo Cuiava, isso dá uma tese de doutorado, né? Existem alguns jargões, né, alguns mitos que a gente percebe no mercado, né? Eu tive alunos mais jovens do que eu tive alunos mais velhos do que eu, que já tinham 2 faculdades, muitos engenheiros, né, que fazem engenharia, depois vão fazer administração, e eu tinha uma disciplina que era cadeira obrigatória, não era eletiva, né? Então, todo mundo que se formou em administração num determinado período lá, só tinha eu dando aquela disciplina, então eu tive uma diversidade muito rica, né, de alunos, né? Então tinha uns que diziam assim, ó, que a universidade estava muito atrasada porque a gente estava falando de coisas que eles não usavam no dia a dia. Bom, tá certo. Daí nós vamos falar em métodos de ensino, se é montessoriano, se é isso, se é aquilo. Bom, eu não tenho conhecimento, não tenho cultura para discutir isso, né? Não fui aprender isso tudo, não. Então eu te diria assim, ó, que a gente pensava que o papel da universidade era ensinar a pensar e a pesquisar. Hoje a pesquisa está muito facilitada por esse tal de Google, né, que a gente fala para ele, ok, Google, ele já te dá a resposta e com uma riqueza de detalhes, né? Mas a gente ensinava a pesquisar, porque as pessoas não sabiam pesquisar, vai numa biblioteca, não sabe nem que livro pegar, não sabe como fazer, né? E acabava tendo pouco hábito de ir à biblioteca, né? E a pensar universalmente, até por isso o nome universidade, né, onde você trata um universo de questões. Então, a gente achava que se o cara sabe pesquisar e pensar, ele sabe solucionar problemas. Então, a primeira base do aprendizado está lá na memorização, né? Drucker era um educador que dizia isso, né? A segunda fase na compreensão. Uma coisa é você memorizar as informações, está ali na tua cabeça, está presente na hora que você precisa. A outra coisa é você compreender como essas informações se correlacionam. E aí o terceiro estágio e o último dessa pirâmide, aí, parecida com a pirâmide de Maslow, né? É a parte da reflexão, onde você fala, bom, se isso, então aquilo, então eu posso fazer tal coisa que vai dar tal resultado. E aí você aprendeu a pensar. Se você aprende a pensar, você aprende a fazer. Então tinha um conflito ali, eu mesmo chegava para os alunos e falava assim, você quer aprender a fazer? Você quer a receita de como fazer? O Senai, cara, é uma instituição fabulosa para isso, porque realmente é. O Senai é muito importante e ele ensina o fazer. Mas aqueles caras que estão ensinando o fazer têm o pensamento universal. Não obrigatoriamente ele está ensinando o cara a pensar, ele está ensinando a fazer. Por exemplo, um marceneiro a trabalhar com madeira e com ferramentas para madeira. Agora, se ele vai ter a criatividade de fazer uma ponte de madeira, bom, aí é outra coisa, né? É uma outra forma de estruturar o pensamento. Então, a gente tinha muito esse debate com os alunos. Mas a questão é, universidade deve ser vanguarda ou retaguarda? Ou seja, ela tem que sair na frente e o mercado tem que correr atrás das tendências lançadas pela universidade, ou ela tem simplesmente que estruturar a pesquisa para satisfazer o mercado, demandas do mercado. Os doutores que você conversar, você vai ter uma resposta parecida. Não, nós não estamos aqui para fazer produtos para o mercado. Nós estamos aqui para pesquisar e a pesquisa não pode ser induzida, ela tem que chegar a uma conclusão por si, porque senão não é pesquisa, e a partir dali o mercado correr atrás das tendências que se interessam. Mas a gente na administração tinha um curso muito prático, né, vamos dizer assim. Primeiro porque os profissionais que estavam lá, todos eles eram profissionais professores e não professores profissionais. Perfeito. A gente tinha pouca professor de período integral, por exemplo, né? Então tinha muita gente que vinha do mercado, era o meu caso, né? Eu trabalhava o dia inteiro e era professor não sei quantos dias da semana, outros dias eu era chefe de departamento e no final de semana eu era aluno de pós-graduação.
Na verdade, com qual dessas tendências tu ficarias? Bom, que a universidade tem que ir na frente, puxando através da pesquisa tendências de mercado, ou ela deve atender às necessidades e às demandas do mercado? Então, eu vou te contar. Tu não ia me escapar dessa pergunta aí, não? Eu parei porque achei que estava falando demais, né? Mas assim, ó, o que a gente fez no curso de administração? A gente criou umas disciplinas tais do dia a dia das empresas. Então, por exemplo, nós criamos as estratégias e vivências empresariais. Foi até o Ivan Polidório e o Cavion que criaram essas disciplinas. Naquele momento eles já não estavam lecionando na universidade. E eles tinham deixado isso dali e a gente implementou com a SIC. Então vinha um empresário uma vez por semana falar das estratégias e vivências empresariais, como em cada momento ele tomou uma decisão. Eu não gostava de trazer o Raul Randon para falar do sucesso. Eu gostava de trazer Duílio Gianella para falar do fracasso. O Duílio Gianella faleceu, né? Deve ter falecido com mais de 90 anos. Ele já tinha ali uns perto de 90 ou 92, se não me falha a memória. E eu convidei ele para dar uma aula. Ele falou assim, mas eu não sou professor. Eu falei assim, mas é justamente você que eu quero. Mas a minha empresa quebrou, que era o Lanifício Mateus Gianella e ele tinha um grande. Bom, seu Duílio foi lá falar por que ele quebrou. Cara, eu acho que foi a aula mais fascinante da qual eu participei como aluno também, né? Ele falou o tempo todo, em pé, e quando ele terminou de falar, acho que ele ficou quase 2 horas falando, sem se engasgar, sem perder o raciocínio. Os alunos levantaram, devia ter uns 60 alunos naquela turma, levantaram e aplaudiram de pé seu Duílio Gianella. Porque aquilo foi um aprendizado sobre humildade, arrogância, o que é ser chefe. Ele foi um dos primeiros formados em Universidade de Química, em tingimento, que ele foi fazer em Paris. Ele falou o nome da universidade, mas eu não quero falar o nome para não correr o risco de errar. Mas parece-me que era Sorbonne, ele foi fazer Química e ele era o único gaúcho que entendia de Química, de tingimento de tecidos, essas coisas. Então ele falava assim, eu sentava na minha cadeira como um rei. Eu faço o produto e quem quiser que venha comprar. E esse foi um dos principais motivos de quebrar. Você já imaginou a riqueza disso para um aluno de administração? Porque o cara que vem te contar as glórias, o sucesso, tá, você admira o cara, mas quanto você aprendeu? Será que você consegue fazer igual o seu Francisco Stede, seu Raul Randon, outros símbolos que a gente teve nessa cidade, da Rigo, né? Que saíram do nada lá e construíram impérios maravilhosos? Será que a gente consegue aprender com eles isso? Acho que um pouco. Agora, quando o cara conta quais foram os fatores básicos, por que quebrou, porque ele olhou para ele e não olhou para o mercado, em vez de procurar atingir o mercado, então veja aqui, no universo da universidade de teorias, a gente trazia visões práticas do dia a dia para conciliar isso. Então, eu posso concluir dessa tua fala que a universidade estava atendendo a demanda de mercado. Isso, estava assim, ó, formando um aluno que sabe pensar, que sabe criar, que sabe fazer reflexões a partir de dados, com a visão prática do dia a dia de tanto profissional que tinha lá. Professor que tinha lá. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? Até 2006, né? Vamos dizer... Quase 20 anos atrás. 20 anos atrás. Na década de 90, acho que foi o período que eu tive uma atuação mais... E foi um período, Zé Paulo, que começam a surgir universidades corporativas, que são aquelas universidades criadas por empresas para justamente as empresas suprirem com a demanda, com as suas próprias necessidades. Eu entrevistei aqui o Matheus Corrades da Florence e, se não me falha a memória, foi 2004 ou 2005 que surge a UCF, a Universidade Corporativa da Florence. E nós temos vários outros exemplos aqui na cidade. Será que essas universidades surgiram pela deficiência das universidades tradicionais? Pois é. Eu nem diria universidade, mas eu diria de todo o sistema de ensino, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco das minhas dificuldades, né? Eu dava aula no 10º semestre de administração, que tinha 10 semestres para o cara concluir o curso. 5 anos, saía com o título de administrador. Depois a minha disciplina veio descendo, de 10º para 9º, para 8º, aí ficou ali pelo 8º, 7º semestre, e eu precisava, para dar a minha disciplina, que era
análise técnica de viabilidade econômica de projetos de investimento de capital, né? O cara vai comprar uma câmera, essa que está nos filmando, quanto ela custa e quanto dinheiro eu vou conseguir tirar dela, qual é o retorno que ela vai me dar, né? Isso era o básico que normalmente o industrial, quando vai fazer, no seu ímpeto, não faz. O industrial é um cara apaixonado por máquina. Então, nós vimos aí um monte de erros administrativos, do cara chegar numa feira, que máquina maravilhosa, vai lá e compra, aí bota na fábrica e ele usa 10% daquela máquina. Então, isso é um erro administrativo grave, porque ele não colocou a coisa no tempo certo, né? Mas, assim, ó, nós temos que pensar que nós estamos num país que o governo, que o Estado, passou muito das suas obrigações para a empresa. Então, esse é o primeiro foco que eu queria dar. A gente não vive ou pensa que não vive num país comunista, né? Mas a gente tem práticas comunistas, socialistas, onde o Estado não cumpre o seu papel, mas obriga os seus partícipes a fazerem o seu papel, né? Ensino fundamental. Se você pegar na Constituição, o que é o papel do Estado? Pelo menos saúde, educação, segurança pública e habitação. E aí você pega a educação. Então, assim, ó, por que a empresa teve que investir na formação do profissional? E principalmente aqui que nós temos uma mecatrônica, que é uma coisa espetacular. A gente fala em educação à distância, e a primeira vez que eu vi isso funcionar foi num software na mecatrônica importado de Israel, onde o professor tinha um monitor lá, embora estivessem ainda no mesmo espaço físico. Não sei se tu já visitou a mecatrônica, e também não sei se é assim ainda, mas o professor estava lá na frente, numa escrivaninha dele, no gabioto dele ali, com o computador, e todos os alunos na frente dele, num esquema tradicional, mas cada um com o seu computador, não tinha a falação, professor, não sei o que e tal. Quando precisava de uma ajuda, vinha. E por ali ele fazia toda a leitura, o aprendizado, tinha tempo de responder os exercícios. Bom, agora você pega isso e explode para outro ambiente, que é o que nós temos hoje, né? Internet. Só que ainda nós estamos, parece que reinventando a roda. Fazendo tudo de novo, coisa que já estava feita, era copiada da mecatrônica. Então nós temos uma mecatrônica maravilhosa, nós temos o Senai, nós temos o Senac, temos o Senat, temos da agricultura, como é que chama? Enfim, nós temos um sistema S pago pelos empresários com base na GPS. Quem não sabe como é que calcula é a tal das outras entidades que a gente passa ali, não é entidade espírita. É o sistema S que a gente está pagando, que vai para o governo, volta. E por que a gente tem ainda assim que criar? Bom, vamos lá. A minha maior dificuldade na disciplina que eu comecei a contar é porque eu estava lá no 10º semestre e eu precisava que o cara soubesse de contabilidade, de orçamento, ele soubesse de matemática financeira principalmente, né? E ele chegava para mim e não sabia fazer média aritmética. No 10º semestre de administração, o que eu faço com o cara agora? Mando ele voltar para trás tudo? Bom, então, a primeira coisa que eu observo ao longo do tempo, CVL tem suas vantagens, né? E uma delas é você ter assistido vários filmes, né? E dentro desses filmes eu vejo assim, ó, o colegial era muito forte. De repente o colegial foi enfraquecendo e a universidade não tem condições de ser muito forte, daí você vai enfraquecendo a universidade. Hoje um curso de mestrado é muito parecido com uma graduação antiga. E aí surge então as empresas criando suas próprias... Daí a empresa cria para suprir buracos. Essa deficiência. E essa tapação de buraco, na minha visão, é que está errado. José Paulo, professor Zé Paulo, olha, primeiro, infelizmente... Isso é papo para alguns programas. Tenha certeza que eu vou te chamar de novo. Vamos né? levar para o MOB isso aí. Vamos fazer lá no MOB. Isso. Infelizmente a gente tem o tempo limitado aqui, mas olha, que satisfação poder te ter aqui com esse discernimento, com esse conhecimento da academia, com esse conhecimento em paralelo do mercado, juntando essas coisas, que é fundamental para nós e principalmente para o nosso programa. A gente não pode perder a visão do todo, né, Paulo? Exatamente. Zé Paulo, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muito, de coração, a oportunidade de a gente poder distribuir parte do que a gente acumula. É, bacana, não adianta só a gente acumular, a gente tem que também compartilhar, né? Tem que compartilhar o nosso conhecimento. Pois bem,
Na realidade, nós estamos encerrando o programa Fala Professor, onde falamos de instituições de ensino e o mercado, não só o mercado de trabalho, como o mercado como um todo, correto? Com o professor José Paulo Soares. Nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou pelas redes sociais, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o Twitter, seja o YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos trazendo uma fera, como a gente trouxe hoje, para falar de educação e toda a interação que ela tem com o mercado. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.